Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero estar dividindo com você mais uma palavra nessa tarde que fica lá em Atos, no capítulo 16, versículo 16 em diante, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Bom, essa palavra ela é muito conhecida. Ela fala sobre quando Paulo e Silas eles são presos. A palavra vai dizer que no momento que eles estão indo à oração, vem uma jovem que tem um espírito de adivinhação e começa a falar coisas, sabe? Por mais que a palavra vai dizer que ela diz que aqueles homens, que Paulo e Silas naquele momento que estavam passando, eram servos de Deus. Ela não estava falando nenhuma mentira. Porém, Paulo sabia que o espírito que estava sobre aquela menina era algo que estava aprisionando ela. Paulo sabia que aquela mulher ela precisava de uma libertação. E Paulo, sem pensar, porque já estava perturbado de tanto aquela menina ficar repetindo e repetindo isso, Paulo vai lá e expulsa aquele espírito daquela menina. Mas a palavra vai dizer que era esse espírito que dava lucro para os senhores daquela menina. Então, os senhores daquela jovem. E o que eu vejo? Que a partir do momento que Paulo expulsou aquele espírito daquela jovem, acabou o lucro daquele povo. Então a palavra vai dizer que, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. E sabe o que me chama a atenção? A palavra vai continuar dizendo que eles apresentaram Paulo e Silas aos magistrados e disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E sabe o que me chama a atenção? Que simplesmente pelo fato de Paulo, naquele momento, ter expulsado aquele espírito daquela jovem, trouxe muitas consequências para a vida deles. Porque eles foram caluniados, eles foram açoitados, eles tiveram as suas vestes rasgadas, eles foram humilhados, eles passaram por tudo que é tipo de vergonha que um servo de Deus poderia passar. Mas o que me chama a atenção é que a palavra vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Sabe, o que me chama a atenção nessa palavra é que olha o que eu acabei de dizer. Eles foram humilhados, eles foram açoitados, eles passaram por todo tipo de humilhação que um servo de Deus poderia passar. E sabe, ao meu ver, Paulo e Silas naquele momento eles poderiam achar que Deus não estava com eles, que Deus não estava olhando para a situação deles, que Deus tinha abandonado eles naquele momento. Sabe, mas eu quero te dizer, eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. O que é que você faz quando você está passando por luta? Qual é a sua atitude quando você está passando por alguma provação? Porque eu quero te dizer que a partir daquele momento, mesmo Paulo e Silas passando por luta, passando por provação, eles não negaram a fé deles. Eles não negaram a Jesus, muito pelo contrário. A palavra vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam e cantavam louvores a Deus. E eu quero te dizer o que é que você faz no momento que você está passando por alguma situação difícil. Porque eu vou ser sincera diante da situação desses dois servos de Deus.
Depois de você ter sido açoitado, todo machucado, humilhado, pisoteado, você iria adorar o Senhor? Será que você verdadeiramente ia estar louvando, adorando o Senhor? Mas eles fizeram isso. E a resposta de Deus, ela vem logo após, porque ali Deus ele mostra que ele nunca abandonou os servos dele. O Senhor estava com eles a todo momento. Em cada situação que eles estavam passando, o Senhor estava com eles. Mas nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida é propósito de Deus. Paulo e Silas passaram por tudo aquilo porque era um propósito de Deus, porque através do milagre que Deus operou sobre a vida deles, almas se renderam aos pés do Senhor. Então, sabe, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, o que é que tem te atormentado, mas eu quero te dizer que tudo que você está passando hoje é propósito de Deus na sua vida. Você pode não estar entendendo, sabe, a situação, a provação, a luta, mas eu quero te dizer que Deus ele não te abandonou. Deus ele continua do teu lado, assim como ele estava com Paulo e Silas, ele está do seu lado. Só que tem coisas que eu e você vamos ter que passar. Tem coisas que eu e você não vamos conseguir, sabe, empurrar, porque Deus ele sabe de todas as coisas e há um propósito. Não sei qual é o propósito, mas Deus ele sabe. Por mais que hoje o cenário da gente pode estar de cabeça para baixo, a gente não está entendendo nada, mas Deus ele sabe de tudo. Deus ele sabe o começo, ele sabe o meio, ele sabe o fim. E é por isso que muitas vezes passamos por certas situações que nem nós mesmos entendemos. Mas eu quero te dizer que para tudo há um propósito, e há um propósito de Deus no que você está passando hoje. E eu quero te dizer que a palavra vai dizer que a partir do momento que eles louvam, que eles adoram ao Senhor, o Senhor ele envia um vento, um terremoto tão grande que move aquele cárcere e todas as prisões se abrem. E eu quero te dizer nessa tarde que, independente da situação que você estiver passando, independente do cenário que você estiver vivendo hoje, que você permaneça adorando ao Senhor. Que você permaneça todo o tempo buscando verdadeiramente ao Senhor. Porque assim como ele fez na vida de Paulo e Silas, ele também irá fazer na minha e na sua. Por mais que hoje esteja tudo dando errado, nós sabemos que lá na frente nós vamos alcançar a nossa vitória sim, porque Deus ele está cuidando de nós. Sabe, o cenário de Paulo e Silas ele começou todo errado. No cenário aqui de Paulo e Silas, estava dizendo que eles não iam conseguir, que eles não iam chegar lá, que eles não iam alcançar. Mas Deus ele veio com um terremoto e ele mostrou que ele estava com eles desde o início de tudo. Então vai ter situações que eu e você vamos ter que passar. Mas o Senhor ele está dizendo que ele vai cuidar de nós. Ele está cuidando de nós em cada momento. Mas que eu e você venhamos nos posicionar, que eu e você venhamos estar como servos, como Paulo e Silas eles foram, do início ao fim. A dificuldade não mudou o caráter deles. A situação não mudou o caráter deles. Eles foram servos de Deus no início, eles foram servos de Deus na luta no meio e eles foram servos de Deus no fim. E eu quero te dizer que por mais que esteja sendo difícil, por mais que você esteja olhando hoje, você está vendo tudo errado, que você continue como servo de Deus, continue adorando, continue louvando, continue, sabe, buscando a face do Senhor, porque no momento certo Ele vai te dar a vitória, no momento certo Ele vai agir, nem que Ele tenha que fazer como Paulo e Silas, nem que Ele tenha que enviar um terremoto para poder ajudar você, para poder cuidar da tua causa, mas seja fiel ao Senhor. Coloque Ele como prioridade sempre na sua vida, porque Ele vai cuidar de tudo. Amém? Que o Senhor Ele possa te abençoar, que você venha receber essa palavra em nome de Jesus. Não olha para a situação, continue somente olhando para Deus. Amém?